Olá a todos, eu sou Matheus Lassan, sejam muito bem-vindos ao canal da Restauração. Hoje nós faremos um vídeo muito pedido por vocês, um vídeo que eu estou animado de fazer há bastante tempo, que é sobre como ordenar a própria vida em direção a uma transição rural e principalmente a um viver mais ordenado, um viver mais tradicional, uma vida mais orgânica, mais natural, menos oprimida pela sociedade industrial. Vocês já estão sabendo bastante, todos que assistiram os nossos últimos vídeos, sobre os problemas de viver em centros urbanos e todas as conversas que temos tido com vocês nos últimos meses aqui. E hoje chegou o dia de falarmos passo a passo, tintim por tintim, mastigadinho, responder as principais dúvidas de vocês. Ok, Matheus, eu já entendi o problema de viver no centro urbano. E agora o que eu faço? O que fazer? Hoje nós vamos dar um passo a passo para vocês resolverem a situação desde já, sem perder tempo. Vocês vão gostar bastante, eu garanto para todos vocês. E no final nós temos uma surpresa especial para quem assistiu o vídeo até o final. Não é marketing, não é propaganda, vocês vão gostar de verdade. Então, antes de passar para o conteúdo do nosso vídeo hoje, eu quero fazer um agradecimento especial a todos que compraram os livros da Ação Restauracionista, todos vocês que aguardaram esses 2 meses de espera. Olha, tudo tem sido um ano de bastante mudança, de muita luta, muita dedicação. E esses livros foram a nossa primeira tiragem, feita artesanalmente, principalmente para vivermos de acordo com aquilo que nós estamos pregando, porque eu não quero falar uma coisa e viver outra atrás das câmeras para vocês. E, de fato, nós estamos aqui fazendo os nossos livros à mão. Então é um processo, assim, bastante artesanal mesmo. Demorou mais tempo, tivemos muitos imprevistos nesse tempo, mas graças a Deus os prazos foram cumpridos, os livros estão sendo enviados, as pessoas estão recebendo e eu espero muito que vocês gostem mesmo do resultado. Eu quero agradecer assim, com toda a sinceridade mesmo, todas as pessoas que nos ajudaram, porque não seria possível fazer o que estamos fazendo hoje sem o apoio, o carinho, a consideração, a paciência, as orações de todos vocês que estão nos assistindo. Eu não considero as pessoas que compram os nossos livros como nossos clientes, mas eu considero todos vocês como nossos parceiros, pessoas que estão caminhando junto conosco na nossa jornada. Porque, bem, eu acredito que quem está aqui conosco não está buscando fama, dinheiro, conforto e coisas do tipo, mas está de fato empenhado num projeto em comum. Então, meu muito obrigado a todos. Pela graça de Deus, as coisas estão correndo bem e com o auxílio de vocês, com as orações, com o nosso trabalho de dedicação, que não é pouco, é bastante, graças a Deus as coisas estão saindo e fluindo bem. Então, não é porque nós estamos aqui sem fazer vídeos que nós estamos sem trabalhar. Agora, as duas coisas, com a graça de Deus, vão conseguir andar mais paralelamente e vamos fazer, assim, mais vídeos, mais livros. Temos mais publicações para anunciar até o final do mês, já posso dizer uma aqui. O terceiro livro do Etienne Couvet, A Gnose Universal, completando aí a primeira parte da coleção do Etienne Couvet, com seus 3 grandes livros sobre a gnose e o estudo antignóstico. Então temos várias publicações para fazermos na editora da Restauração. Temos outras novidades para contar para vocês ao longo desta semana. Então tem sido de bastante trabalho e, novamente, meu muito obrigado a todos vocês que estão nos acompanhando e colaborando com o nosso projeto. Seja com orações, seja com recursos, de qualquer forma, meu muito obrigado a todos. E dado esse aviso, vamos começar o nosso vídeo de hoje. Peço a você que considere se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, deixar o seu like, comentar nesse vídeo, assim o YouTube vai entender que esse vídeo é relevante e mostrar para cada vez mais pessoas. E esse aqui é um vídeo que qualquer pessoa pode tirar proveito. Então não perca a oportunidade, vá e mande no WhatsApp para amigo, familiar, colega de trabalho. Esse aqui vai ser um vídeo muito legal, eu tenho certeza que todo mundo vai poder tirar uma lição, levar para a vida. No meu entender, como vocês já acompanharam em muitos dos nossos vídeos no passado, essa questão que nós estamos apresentando aqui de transição rural, de uma vida fora dos centros urbanos, não é uma questão de mero gosto pessoal, porque eu gosto disso, porque eu acho melhor, porque vai dar mais dinheiro para mim, não tem nada a ver com essas coisas. Para mim é uma questão de necessidade imprescindível e vai acontecer de um jeito ou de outro se quisermos que a coisa dê certo, que o nosso projeto dê certo. Porque não é possível nós colaborarmos e fazermos parte, estarmos integrados a um sistema que não liga nem um pouco para a nossa fé, pelo contrário, é um sistema que jurou destruir a nossa sagrada religião e não interessa ao sistema se nós estamos vivendo uma fé dentro da nossa casa e tal, desde que estejamos materialmente cooperando com esse sistema. Então ele não está nem aí para o que nós fazemos aqui, se abre uma capelinha ali, ou seja, enquanto não é uma oposição real, enquanto não estamos vivendo até as últimas consequências da nossa fé, ele não liga. Porque o que ele quer é nos escravizarmos como cachorros para colocarmos a nós mesmos contra a nossa fé.
Então, é impossível você viver dentro desse sistema sem colaborar com ele e sem acabar abrindo mão da sua fé, se tornando um liberal. Foi isso que aconteceu na história e é assim que as revoluções triunfaram. Porque enquanto as revoluções matavam os católicos, a fé ia bem, obrigado. Agora, a partir do momento em que começou a comprar os católicos, seja com conforto, com dinheiro, seja lá como for, aí a coisa deu muito errado. Muito errado. Então não há espaço para nós dentro desse sistema vigente, e se nós quisermos construir alguma coisa, tem que ser à margem desse sistema, tem que ser fora desse sistema. E nós temos que aprender a dependermos muito mais de nós mesmos do que de outras pessoas desse sistema, de agentes desse sistema que não ligam para nós, que não querem o nosso bem. Muitíssimo pelo contrário, querem a destruição de tudo aquilo que nós valorizamos. Então, para que isso seja possível, é necessário fazer uma transição gradual, cautelosa, passo a passo, ponderado, em prol, em direção à formação de comunidades e de uma vida mais tradicional. E por que eu estou fazendo esse vídeo? Porque algumas pessoas, talvez até caíram em desespero, vendo algum... então o que eu estou fazendo está errado, eu preciso mudar hoje, então já vou comprar aqui um terreno, uma chácara e vou lá... Não é assim. Não é assim que as coisas funcionam. Elas têm que passar por um passo a passo. É gradual. Tem um ditado que eu gosto bastante que diz assim: não é possível fazer um bebê em um mês colocando 9 mulheres grávidas. Ou seja, 9 mulheres grávidas não fazem um bebê em um mês. Uma gestação demora 9 meses. As coisas demoram, elas dão trabalho. E elas precisam do tempo de crescimento, de amadurecimento. Então o que nós pretendemos aqui no vídeo de hoje é fazermos um passo a passo, mostrar dicas práticas e úteis para você hoje começar a fazer alguma coisa. E esse aqui é o ponto central do nosso vídeo. Nós queremos aqui dar dicas e ideias de como começar hoje. Não amanhã, não depois de amanhã, não daqui a um ano, não quando ficar rico, não quando passar um concurso público, não quando virar juiz do STF, não quando ganhar na Mega Sena. Não é assim. É hoje. Se você quer começar hoje, esse vídeo vai ser para você. Eu fiz uma divisão didática entre a primeira parte e a segunda parte. A primeira parte mais direcionada àquelas pessoas que estão começando agora e principalmente aqueles cenários mais extremos, ou seja, pessoas que moram em um apartamento e falam: mas eu não consigo, eu estou preso nessa realidade. E uma segunda parte do nosso vídeo para pessoas que já moram numa casa, que tem um quintal, um espaço um pouco maior ou que já estão avançadas. Mas vocês vão ver que as duas partes vão servir a todas as pessoas, até mesmo as pessoas que já moram no campo hoje, mas que ainda não têm essa mentalidade de autossuficiência, essa mentalidade de autossustentabilidade, vão ter muito que aprender com o vídeo de hoje. Então, falando aqui na nossa primeira parte, o foco não é para as pessoas que moram em apartamento, o foco não é aprender a fazer tudo. Não é, vou fazer aqui qualquer curso que aparecer pela frente, de qualquer jeito, e vou agora já me preparar para amanhã, mês que vem, estou indo para a roça. Não é assim que as coisas funcionam. O que tem que se começar fazendo é passar por uma mudança de mentalidade. É uma mudança de mentalidade. Esse é o passo mais importante, o objetivo mais importante das pessoas que moram dentro de um apartamento, dentro de um grande centro urbano. Ou seja, é a mudança de mentalidade. Por quê? Dentro dos centros urbanos, você tem um lixo de casa, você joga fora. Não tá nem aí. Você precisa de alguma coisa, você vai e compra. Chama alguém para fazer. Então, essa mudança de mentalidade é o primeiro estágio. Porque não adianta estar na terra, estar na roça, no campo e ter essa mentalidade urbana, moderna, de que qualquer coisa eu posso ir ali no supermercado e resolver. Para pensar, se o supermercado fechar amanhã, você sabe fazer pão? Sabe fazer iogurte? Sabe preparar a comida que você come? Sabe comprar as coisas, sabe fazer as coisas que você compra porque você precisa? Então, se você não sabe, aí está um bom caminho de começar a coisa. Então, eu quero começar dando algumas recomendações para as pessoas que moram em apartamento e quais são os passos que elas podem dar desde já para fazer a sua transição rural e como começar a ter uma vida mais ordenada. A primeira coisa que nós temos que ter em mente é que dentro de um apartamento, pela sua própria estrutura intrínseca, pela estrutura física de um apartamento, há pouco espaço. Você não pode fazer tanto barulho, você não vai ter espaço de plantação. Então, tudo que você vai fazer em um apartamento é um começo de mudança de mentalidade e aquisição de habilidades mínimas para poder, no futuro, num médio prazo, se mudar para uma casa. Porque numa casa você vai conseguir ter a possibilidade de adquirir mais experiências, mais habilidades reais, que essas serão, sim, úteis para uma vida no campo. Mas o entendimento de processos básicos,
serão muito importantes. Por quê? Porque o processo de plantar um coentro na janela de casa é o mesmo processo de criar e plantar milho, trigo numa escala um pouco maior. Por quê? É basicamente a mesma coisa. Você vai colocar uma semente na terra, você vai adubar, você vai regar, você vai ter um conhecimento da alteração do pH, ou seja, pragas que podem vir, como combatê-las e acompanhar o ciclo sendo numa escala menor. Então, qual que é a minha primeira recomendação para quem mora em um apartamento? É começar pela panificação, aprender a fazer pão, pão de fermentação natural. Foi assim que eu comecei e é isso que eu recomendo para a maior parte das pessoas, porque eu acho que todo mundo tem capacidade de fazer pães, pães bons, pães gostosos. O custo, gente, com R$ 10 você começa a fazer pão caseiro dentro de casa. Você comprar 1 quilo de farinha de trigo, custa R$ 5 de uma marca boa, vai ter o fermento que você vai pegar a partir de frutas e vai fazer o teu pão. Pão é trigo, fermento, água. Compra o trigo, bota a água, faz a receita certinha, evidentemente, acompanha a fermentação e faça pães. Fazer pães era uma habilidade que muitas pessoas sabiam. Até a Primeira Guerra Mundial, eu já citei isso aqui em algum dos vídeos, 90% dos pães consumidos nos Estados Unidos era produzido dentro da casa das pessoas. E os 10% de pães restantes eram pães, basicamente, pães gourmet, pães de luxo. Ou seja, fazer pão é uma coisa que todo mundo sabia fazer antigamente. E eu pergunto a vocês, quem hoje em dia sabe fazer pão? Pouquíssimas pessoas sabem fazer pão. E não tem desculpa nenhuma para não saber fazer pão. Basta querer. Informação está aí. Todo mundo aqui que está me assistindo, acompanha o YouTube, sabe usar o YouTube, como fazer pão de fermentação natural. E isso é muito importante. Por quê? Porque fazer pão é um investimento barato que vai ter um retorno muito rápido. Em o quê? 15 dias você já vai estar fazendo pães de uma boa qualidade. Você vai ver que é fácil conseguir. Claro, demanda esforço, demanda trabalho, mas não é uma coisa inalcançável. E essa mudança de mentalidade, de você entender que, opa, eu posso resolver os meus próprios problemas, eu posso ir atrás de soluções e eu mesmo resolver. É uma mudança de mentalidade extremamente importante. Porque a lógica da cidade é você pagar para alguém vir resolver o teu problema. Já no campo, mesmo que você tenha dinheiro, às vezes simplesmente não é possível. Porque você mora longe, as coisas são distantes. Não é simplesmente paga aqui, resolve ali, compra acolá, chegou, já vai resolvendo. Não, no campo as coisas são diferentes. E essa é a vida natural do ser humano. Entendam que nós crescemos num mundo artificial de regras que não são as regras naturais, mas são regras criadas pelos homens por um sistema que não é o nosso sistema. E nós queremos sair disso. Então o primeiro passo é a mudança de mentalidade. Eu recomendo muito que todos vocês comecem a fazer pão. É uma coisa muito simples que vai dar muito resultado. Vocês vão gostar bastante do processo. E tem mais uma coisa. Entender o processo de fermentação não serve apenas para panificação, mas serve para 1 milhão de outras coisas. Fazer pão é você acompanhar um processo biológico que envolve o controle de umidade, o controle de temperatura. Então, quem entende o processo de fermentação de um pão consegue entender o processo de fermentação de vários outros fermentados. Iogurte, queijo, kefir, carne maturada, kombucha, cerveja, várias outras coisas que é basicamente a mesma coisa. É um insumo que vai passar por um processo de fermentação, você tem que controlar o tempo, a temperatura, a umidade, todos esses fatores e, por fim, ele dará o resultado final. Então, mesmo que você não tenha nem vaca para retirar o leite, nem acesso ao leite cru para fazer queijos e iogurtes, fazer pão é uma coisa que vai te dar um entendimento muito razoável do processo de fermentação de laticínios e de uma forma muito simples e barata. Eu recomendo muito que todos vocês comecem a considerar a ideia de fazer pães. Um ótimo jeito que até mesmo uma pessoa dentro de casa, na cozinha de um apartamento, consegue. Não precisa de grandes coisas. É muito simples o processo. Então fazer pão é uma primeira atividade muito, 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 muito recomendada. Uma outra coisa que você pode fazer, que é bastante fácil, aliás, é estocar alimentos. Entendo, dentro de um apartamento, dificilmente você vai ter ali uma despensa gigante com silos e tambores. Você não vai ter isso. Mas você vai aprender a fazer coisas básicas, ou seja, a rotação de produtos. Coloquei tal produto, uma garrafa PET de arroz em tal data, tenho que consumir até tal data, coloco isso, coloco aquilo, vai armazenando. Você pode tentar fazer também processo de
Até carne maturada na geladeira é possível você fazer algumas coisas. Ou seja, como preservar alimentos. Por quê? Porque na roça não é como num supermercado, que a qualquer momento você vai no supermercado e tem pera à disposição. Não é assim. Você tem que guardar. Você vai ter que aprender a fazer conserva de alimentos, pode precisar aprender a fazer as várias formas de conserva. Conserva em vidro, conserva de doces, polpa de frutas. Então, tudo isso é um aprendizado extremamente importante e extremamente útil para o conhecimento de uma vida tradicional, de uma vida orgânica. Então, estocagem de alimentos é uma coisa que você consegue iniciar mesmo dentro de um apartamento. Outra coisa que você consegue fazer. Aqui as primeiras dicas que eu dei foram dentro da área da culinária, ou seja, aquilo que você pode fazer dentro da cozinha. E esse pensamento dentro da cozinha eu acho muito interessante porque em um espaço pequeno, seja um apartamento ou até mesmo uma casa, você não vai conseguir ter grandes produções. Dentro de uma casa você não consegue plantar milho suficiente para você comer o ano todo. Não é possível. Mas dentro de uma casa, dentro de um apartamento, você consegue beneficiar produtos. O que é o beneficiamento do produto? Em vez de comprar o pão, você compra o trigo, você faz o fermento e você faz o pão. Em vez de comprar várias coisas, os doces, por exemplo, ovos de codorna em conserva. Você pode comprar, mesmo que dentro do apartamento você não consiga ter as codornas, você pode comprar os ovos de codorna e aprender a fazer a conserva dos ovos de codorna. O processo ele é basicamente o mesmo. Então você vai estar cortando aquelas fases iniciais de coleta, de obtenção dos recursos primários, dos insumos, para conseguir saltar diretamente para a fase do beneficiamento. Isso já é uma habilidade importante que vai ser aprimorada e ampliada numa escala maior quando você já estiver mais próximo de fazer a sua transição rural, seja sozinho, seja com a tua família, numa comunidade, seja onde for. Então, o beneficiamento de produtos é uma habilidade extremamente importante que você também consegue fazer desde já, seja na culinária, seja em outros assuntos. E por falar de outros assuntos, uma coisa também muito legal de você aprender são habilidades úteis na sua vida pessoal e que também seriam muito úteis no campo. Aqui eu estou falando de coisas simples como corte e costura. Não estou dizendo que você tem que montar um ateliê dentro de casa, mas começar remendando aquela meia furada que você tem dentro de casa já é uma habilidade, já é começar a ter o traquejo e passar por essa mudança. Ou seja, ok, tem uma meia, vou passar a agulha, vou costurar. Você pode fazer coisas até um pouco maiores dentro do apartamento, para falar a verdade. Você também pode começar a aprender, aqui dando ideias de sugestões, o básico da sapataria, por exemplo, como arrumar o solado do sapato, engraxar os próprios sapatos, já é uma coisa bem interessante. Por quê? Porque essa mentalidade de ir e fazer. Não sei como fazer, não vou pagar para alguém. Eu vou lá e vou aprender a fazer. Então, corte, costura, sapataria são duas coisas que, em pequena escala, você já consegue começar dentro de casa. Dentro de uma outra coisa muito legal que você pode fazer dentro de um apartamento é uma horta de temperos. Isso mesmo, você plantar um tomate, uma cebolinha, um coentro, uma rúcula, alguma coisa assim, em vasos, coisas pequenas, na janela de casa. Você já vai ter o entendimento básico do processo. O que é plantar? É você botar a semente, regar, cuidar da terra, cuidar da planta, que ela tenha as horas de sol necessárias, que ela não vá sofrer ataque de pragas, de invasores, de insetos, de fungos. Então, você já vai ter um controle básico dessas coisas. E começar pela horta verde, pela horticultura, é muito bom por quê? Porque é um ciclo rápido. Então você acerta rápido e erra rápido. Você consegue corrigir muito rapidamente. Agora, se você vai plantar uma coisa que demora um ano e meio para conseguir ter o retorno, então uma fruteira que pode levar 3 anos, 5 anos até ter a primeira produção, você vai demorar muito até ter um entendimento mais rápido desse processo. Então é melhor começar com coisas de ciclo curto. Temperos, tipos de pimenta. Você consegue fazer isso em potes de plástico, às vezes reutilizando alguma coisa velha guardada dentro de casa. Libera um espaço aqui e ali, acha na rua algumas coisas. Não demanda um grande investimento. E aqui eu aproveito para falar que esses investimentos em habilidades práticas, especialmente na área da culinária, na área da sua alimentação, não tem investimento melhor do que esse. Por quê? Porque são investimentos extremamente baratos que vão aumentar a sua qualidade alimentar muitíssimo, vai aumentar muito, pra caramba. Você vai deixar de comprar aqueles pães industriais que tem todo aquele processo. Só para falar um exemplo,
Pães de fermentação natural, pessoas que são intolerantes ao glúten, muitas vezes não têm os mesmos sintomas de intolerância ao glúten quando comem um pão de fermentação natural, porque o problema, muitas pesquisas indicam, não é o glúten, que é uma proteína natural, mas é que ela não passou por um tempo longo o suficiente de quebra. Então a pessoa está comendo um glúten que ainda não foi quebrado o suficiente. Aqui é uma explicação leiga, eu também não sou um cientista, um grande conhecedor do assunto, mas só para fazer um pequeno exemplo. Vai deixar de ter aquelas químicas todas de um processo industrial, vai aumentar a qualidade. Então, plantar temperos dentro de casa. Não se iludam, vocês não vão ser autossuficientes na questão de temperos, na questão de pequenos verdes, basicamente plantando ali na janela de casa. Mas o pouquinho que você vai investir, que é muito pouco, gente, um pacote de semente custa R$2, R$3, R$4 no supermercado. É muito barato, você vai precisar de quê? Terra, que você encontra por aí, algum tipo de adubo. É muito barato o investimento. Rapidamente você vai colher os frutos desse trabalho, vai literalmente comer os frutos do seu trabalho e vai poder aumentar o seu leque de habilidades e a sua qualidade alimentar. Então, horta de temperos é uma coisa muito legal. Uma outra coisa legal que dá para se pensar, a depender do caso, a depender do apartamento, é um sistema de aquaponia. O que é uma aquaponia? Acho que todo mundo hoje em dia não conhece aquelas alfaces hidropônicas, que basicamente são plantas que não estão plantadas na terra, mas elas ficam com as raízes expostas e o líquido, a água, com o substrato nutritivo, vai alimentando essas plantas. Então você compra canos PVC, eu vou colocar aqui algumas imagens na tela enquanto eu vou falando, canos PVC, um sistema de recirculação de água e vai alimentando as suas plantas. Então, a depender do apartamento, da exposição solar, ou de como seja a infraestrutura do teu caso em específico, uma coisa que você pode considerar é ter um sistema de hidroponia, de horta hidropônica. Você vai ter um investimento relativamente barato, o que uns 200, 300, talvez uns R$400, mas já vai conseguir ter uma produção bem maior e já vai conseguir fazer coisas assim numa escala um pouco maior. Então é uma ideia interessante para alguma pessoa que está procurando como começar a fazer. Eu estou aqui dando várias ideias porque eu não quero que ninguém saia aqui com uma desculpa. Tem ideia para todas as pessoas e todo mundo vai ter o que fazer. Basta querer e correr atrás. Então, a horta de temperos e a horta hidropônica são duas ideias muito legais. E lembrando, ainda que você não consiga ser autossuficiente a partir da sua produção dentro de um apartamento, para quem não tem nada, metade é o dobro. Quem não tem nada, metade é o dobro. Então, o pouco que você conseguir, você já vai estar aprendendo. O mais importante, passando por uma mudança de mentalidade, aprendendo uma habilidade nova e tendo o fruto já do seu trabalho, já tendo o entendimento básico de um processo. Outras habilidades também que são bem legais de fazer, que dá para fazer dentro de um apartamento. Fazer sabonete. Isso é uma habilidade que antigamente todas as avós de todo mundo aqui sabia fazer sabonete, faziam sabonete e não compravam o sabonete. Porque é basicamente uma reação química, que vai ser uma gordura velha, muitas vezes, reutilizada, e a soda cáustica. É um processo simples que já vai te economizar um bom dinheiro e vai ser uma experiência legal de você fazer. O espaço necessário é bem pequeno, então tá aí mais uma habilidade importante e legal de aprender a fazer. Fazer sabonete em barra, líquido, dá para fazer de várias formas isso daí. Outras coisas que são tecnológicas, modernas, mas que elas são úteis e elas podem vir a ser úteis no campo. Também aqui dentro dessa perspectiva de não deixar ninguém de fora. Você pode começar a pensar na tecnologia da impressão 3D. Uma impressora 3D, que já é um investimento um pouco maior, mas você consegue fazer pequenas peças, pequenas utilidades para dentro de casa feita a partir de plástico. Então, numa escala maior, é possível fazer coisas mais interessantes, mas ainda que você compre uma caneta 3D, vou colocar aqui algumas imagens enquanto eu vou falando, já dá para fazer coisas bastante legais, por exemplo, um suporte para controle, um apoio para alguma coisa, coisas assim simples. Ainda nessa mentalidade, eu consigo resolver os meus problemas, eu consigo ir atrás, eu consigo aprender habilidades novas, eu não preciso pagar, eu não preciso comprar, tá? Então, a questão da impressão 3D, seja através de uma impressora ou da caneta 3D, que é ainda mais artesanal, é uma coisa bem barata, uma caneta 3D aí com R$70, mais uns 50 de filamento, ou seja, uns R$200 você já vai começar a adentrar um campo novo de conhecimento, que pode ter uma certa utilidade para dentro de casa. Pequenos, coisas para pendurar, sabe? Você vai ter vários usos para isso.
Então fica aí mais uma habilidade. Agora estamos chegando ao fim já da questão de coisas para fazer dentro de um apartamento. Eu não quero deixar de mencionar a ideia que eu já ouvi falar, já vi algumas pessoas falando que é possível fazer, embora eu não tenha me aprofundado no assunto, mas aqui apenas como uma nota de possibilidades para fazer dentro de um apartamento, é a criação de abelhas sem ferrão. Criar abelhas sem ferrão dentro de uma casa com um quintal é plenamente possível, fácil de fazer, não tem problemas. Dentro de um apartamento, é claro que vai ser numa escala bem menor, vai ser uma caixinha pequena, mas eu já escutei pessoas que falaram que conseguiram capturar a colônia de abelhas, ou seja, você coloca uma isca, vem uma abelha, depois vai fazendo a colônia, e aí você vai cuidando e vai acompanhar todo esse processo. Uma caixa pequena, não precisa ser uma coisa tão grande assim, na janela de casa é uma possibilidade, tá? Pode ser bem interessante para vocês. Já não vão ter autossuficiência de mel de jeito nenhum, mas já vão começar a aprender a coisa, que eu acho que é o mais importante. Então, a mensagem final dessa primeira parte, você que mora no apartamento, é: não se iluda pensando que você vai conseguir fazer tudo dentro do apartamento e vai dar tudo certo. Não vai, ou seja, não preciso ir para a roça, vou fazer aqui o meu bunker contra o anticristo dentro do meu apartamento. Não é assim que as coisas funcionam, mas você já pode começar a mudar a sua mentalidade e conseguir ter resultados bastante concretos com um esforço relativamente baixo. Então eu incentivo todos vocês a começarem a pensar nisso. E se você já está um pouco mais avançado, já está fazendo todas essas coisas dentro de um apartamento, já está na hora de começar a pensar numa ampliação de espaço. Você poder ir para uma casa, um lugar que você tenha quintal e que você tenha mais possibilidade de ações para fazer. Então, conclusão dessa primeira parte: não espere ter uma terra para começar. Comece agora mesmo a depender menos desse sistema da sociedade industrial e mais de você e mais da sua família, da sua comunidade. Faça essa experiência junto, vai ser muito boa. Eu garanto para vocês que vocês vão ter bons resultados e vai ser bastante interessante. Agora já a parte 2 do nosso vídeo, para quem mora em uma casa, ou quais habilidades, o que fazer, sendo que você já tem um quintal um pouco maior e quer dar o próximo passo. Primeira coisa, você agora já tem a sua mentalidade enraizada, já tem dentro de si essa mentalidade enraizada de solucionar os próprios problemas e tem um espaço que permite ampliar as suas atividades. Agora o seu foco precisa ser a aquisição de habilidades e recursos. Aquisição de habilidades e recursos. Ou seja, recursos aqui não é necessariamente dinheiro, mas pode ser, por exemplo, um maquinário. Pode parecer uma coisa ou grande ou muito pequena para algumas pessoas, mas você vai comprar um jogo de chave, de chave de fenda, um jogo de enxada pequena, de machadinha, de pazinha para cavar, para fazer uma horta, já vai um certo investimento nesse tipo de coisa. Então, você já está num momento em que você vai comprar coisas que vai ficar contigo para o resto da tua vida. Por um bom tempo, uma boa pazinha de jardinagem. Meu pai tem uma pazinha de jardinagem que eu acho que antes de eu nascer ele já tinha. Materiais de boa qualidade que vão ser utilizados por bastante tempo. Então, começar a comprar as coisas que você precisa e adquirir essas habilidades. Porque, tendo um quintal, você já pode fazer todas aquelas coisas que era possível fazer dentro de um apartamento em pequena escala, mas numa escala um pouco maior. Você pode fazer novas coisas. Por exemplo, aquele sistema de aquaponia, de hidroponia, que eu disse dentro de um apartamento, dentro de uma casa você já pode fazer com um espaço bem maior, e aí dentro de uma casa já é factível pensar que você não vai precisar mais comprar tomate, não precisar comprar mais alface, rúcula, agrião, temperos, pimenta, ervas para chá, coisas dessa natureza. Já é possível pensar que num espaço de um quintal, se for uma coisa bem planejada, bem feita, você não vai mais gastar dinheiro no supermercado. E aqui eu reforço o ponto que eu falei na primeira parte. Não há investimento melhor do que isso. Vamos lembrar que um pezinho de alface custa R$4. Então você vai comer um por dia, durante 10, 20 dias, você vai gastar aí uns 80, 100 reais por mês só de alface. Mais agrião, rúcula, isso, aquilo outro. Ou seja, para você ter uma alimentação saudável e diversificada, é caro. É caro de verdade. Agora, o pacotinho de semente de alface custa R$2. Custa R$2, R$3. O sistema que você vai implementar para se tornar autossuficiente custa o quê? 300, 400 reais? E você não vai ter mais os gastos. Lembrando que aqui nós não estamos propondo
Formas de ganhar dinheiro, ou seja, não são sugestões empresariais. Faça assim que o seu retorno sobre o investimento, patrimônio investido, vai ser de 30% ao ano e você vai vender no supermercado. Não estou propondo esse tipo de coisa. Mas eu estou propondo que nós mudemos o jeito de calcular. Ou seja, calcule o resultado que você está tendo pelo preço que você deixou de pagar. Então, você colocou 300, 400 reais para montar esse sistema, mas agora está deixando de pagar uma boa quantidade em alface, em vegetais, em legumes, e já está aumentando drasticamente a sua qualidade de vida. Porque lembrando, viu, pessoal, a boa parte da alimentação que nós consumimos, ela é de transgênicos e de uma cultura intensiva que leva bastante agrotóxico. Pesquisem sobre os efeitos do Roundup, os vários processos que empresas de grande porte, como a Monsanto, já receberam, porque, bem, câncer, várias doenças assim graves devido ao uso intensivo de agrotóxicos. E, bem, se você não quiser plantar e quiser comprar alimentos orgânicos, boa sorte, você vai ficar pobre ou vai gastar muito dinheiro nisso. Muito dinheiro nisso. Se o quilo do tomate é 6, 7, 8 reais, o quilo do tomate orgânico é 11, 12 reais. Ou seja, é quase o dobro. E bota isso para todas as coisas que você come dentro de casa. Vê no mercado quanto custa 1 kg de arroz orgânico. Cara, é quase o preço de um pacote de 5 quilos de um arroz convencional. Então, bem, arroz é uma coisa difícil de pensar, mas só para mostrar o quanto que a alimentação orgânica para se comprar é muito cara. É muito caro mesmo. Agora, você produzindo a sua própria alimentação, você vai ter não somente uma economia financeira, mas um aumento da sua qualidade alimentar, da sua qualidade de vida. Então vale bastante a pena fazer, porque é uma atividade que você pode fazer sozinho, pode fazer em família, chamar as pessoas para fazer contigo. Eu tenho certeza que vai ser uma coisa legal. Então a horta hidropônica, que já era possível em alguns apartamentos, dentro de casa, pode ir atrás, que vocês vão gostar, sim, pesquisem esse assunto que vai dar certo. Também a horta, e já pode pensar em plantar algumas coisas um pouco maiores, como um feijão, talvez uma batata doce no saco, colocar um saco de rafia, aquele saco de ração com terra adubada e a batata doce dentro dela. Já é uma coisa que vai começar a economizar o dinheiro na sua alimentação cotidiana, no seu gasto no supermercado e vai te dar mais habilidades. Você já vai entender o processo e não somente o processo de modo teórico, de modo abstrato, generalizado para todas as coisas, mas você vai começar a aprender, opa, abóbora é assim, batata doce é assim, feijão é assim, tem a época certa de plantar, tem a época de colher, tem tais fungos, tem tais bichos, pragas que você vai ter que combater. Então vale muito a pena você entrar nessa daí. Outra coisa que em uma casa, a depender do cenário, é possível fazer. Uma criação de codornas e galinhas. Galinha é um pouco mais complicado porque ela exige um pouco mais de espaço. E se você vai ter galinhas junto de uma horta, você vai ter problemas porque a galinha come a horta, então é necessário um certo estudo antes de ter uma criação de galinhas. Agora, uma criação de codornas é uma coisa 1000 vezes mais fácil. Porque uma codorna, em uma gaiola desse tamanho aqui, que você pode fazer com materiais reciclados, até madeira que você encontra na rua, uma gaiola desse tamanho aqui, você vai ter 20 codornas. 20 codornas são aproximadamente 10, 15 ovos por dia. Um ovo de galinha equivale a 3 ovos de codorna. Ou seja, um espaço pequenininho assim, é como se você estivesse tendo 3 galinhas dentro de casa. E o custo de alimentação de codornas é muito baixo. Para alimentar 20 codornas, você não vai ter espaço dentro de casa para produzir alimentação para você, para as codornas, você vai ter que comprar alimentação. Mas você vai ter certeza que ela não vai estar recebendo hormônios, essa coisa toda que a gente nem sabe direito que compra, né, no supermercado. Essa que é a verdade. E para alimentar 20 codornas, você vai gastar o quê? 40 reais por mês? Não sei nem se isso, para falar a verdade. Ela pode comer restos de algumas coisas que você tem dentro de casa, bichos que você encontra por ali, insetos. Então, assim, a forma de você enriquecer a alimentação da codorna é muito fácil. E num espaço muito pequeno. Então você pensa, se isso assim precisa de um espaço, de uma altura dessa, você pode ter 20 codornas, uma altura dessa pode ter 40, pode ter 60 codornas. Não é uma coisa tão fora de perspectiva. Você ter uma quantidade boa de ovos a ponto de não comprar mais ovos no supermercado. Talvez até precise, porque ter galinhas é complicado e ter 10, 15 galinhas dentro de um quintal não é uma coisa tão simples. Você quer fazer uma receita ou outra, o ovo de codorna ele é pequenininho, né? Então você pode ter essa dificuldade, mas assim, para sua alimentação diária, a codorna é uma excelente forma de você ter um investimento muito rápido, num espaço bastante pequeno. Aqui, quando nós falamos em
sistemas de autossuficiência dentro de uma casa, um quintal padrão, nós estamos falando de economia de espaço, ou seja, você tem que aprender a fazer as coisas num espaço pequeno e ter um bom rendimento a partir disso, aproveitar o espaço vertical e tudo isso. Por isso que eu sou bastante adepto da questão da aquaponia, porque basicamente você vai utilizar um espaço morto na sua casa, que são paredes que têm uma exposição de sol, que o sol pegue sol nessa parede durante algumas horas por dia. Codornas é uma coisa que em pouco espaço você consegue ter um rendimento bastante interessante. Outra coisa que você pode fazer dentro de uma casa com quintal, que eu já falei no tópico anterior, mas agora numa escala um pouco maior. Abelha sem ferrão. Algumas espécies como a jataí, a mandaçaia, várias outras que tem por aí, a uruçu do cerrado, uruçu do nordeste. Então, numa parede não gigante, você consegue ter várias caixas de abelha. Não sei dizer se você já conseguiria ser autossuficiente em mel, mas você reduzir bastante o consumo de mel e trocar o seu gasto de açúcar por mel em algumas coisas, para adoçar um doce, adoçar um café, adoçar um suco com mel, além de ficar uma delícia, você vai estar economizando dinheiro e melhorando dramaticamente a qualidade da sua alimentação. Não somente isso, e o que eu sou apaixonado nesse assunto é porque uma coisa vai se integrando à outra. Ou seja, você tem algumas plantações dentro de casa, plantou umas flores, coisas do tipo. As abelhas, além de trazerem o mel para você, elas vão ajudar a fazer as fruteiras do seu pomar ou as demais plantações que você tem a crescerem com mais força, com mais vigor. Então é muito legal como todas essas coisas se encaixam uma na outra. Como é uma cultura integrativa, que nada se perde, tudo se reaproveita. Eu esqueci de falar um tema importante no tópico anterior que dá para fazer dentro de um apartamento, mas que dentro de casa dá para fazer muito bem. E esse é muito importante. Dentro de um apartamento você consegue fazer uma composteira vertical utilizando baldes. Eu vou colocar aqui na tela alguns vídeos, algumas imagens, mas é basicamente 3 baldes, um em cima do outro. Você fura por baixo com uma furadeira, com uma faca quente, dá o seu jeito, resolve essa questão aí. E você vai conseguir processar o resíduo orgânico da sua cozinha, resto de comida e coisa do tipo, dentro de uma composteira. Por que você faria isso? Não é somente pela questão de consciência ambiental, verde, ecologismo, etc, etc, mas porque você pode utilizar o composto, o resto da sua alimentação, como adubo para suas plantas. Então é uma coisa que mesmo dentro de um apartamento você consegue fazer nesse esquema de balde, utilizando o espaço vertical. Não é uma coisa que vai dar cheiro, porque você vai sempre cobrir com serragem, com pó de café ou alguma coisa que não vai dar cheiro. Claro, ali na hora de abrir pode ser que dê algum cheiro, mas na hora que você tampa não é uma coisa que vai empestear a casa toda. E já começa a aprender. Agora, dentro de casa é imprescindível pensar em ter uma composteira. Por quê? Porque na roça nada se perde, tudo se aproveita. O esterco, a cama de esterco das galinhas, das codornas, de um futuro porco que você venha a ter, tudo isso vai servir para enriquecer a terra com nitrogênio, com fósforo, com potássio, com as várias coisas que são necessárias para o crescimento forte e vigoroso das plantas, e você vai utilizar isso nas suas plantas. E aí você vê como as coisas se encaixam. Você planta comida, você come a comida, você descarta a comida numa composteira, faz um composto orgânico com isso e coloca na planta e o ciclo reinicia, ou seja, nada se perde mesmo. Então a composteira você pode fazer dentro de um apartamento e dentro de casa é imprescindível que você faça a compostagem vegetal. O que mais que é possível fazer? Uma coisa que você pode fazer também junto da compostagem é o minhocário. Não vou me estender muito nesse assunto, mas basicamente, se você tem um composto, e é um processo muito interessante, tá, pessoal? Em 50 dias, basicamente, se você fizer do jeito certo, toda aquela casca de fruta, aquele tanto de coisa que você colocou dentro do balde, desaparece, vira terra, desaparece tudo. E aí essa terra você pode colocar diretamente para as plantas, mas pode fazer uma coisa melhor ainda, que é colocar num balde ou numa bacia, numa estrutura de minhocas. Você compra aí pacote de minhoca californiana, que acho que umas 100 unidades deve custar uns 20, 30, 40 reais. É um valor bastante em conta se você considerar a qualidade do produto final que a minhoca vai te entregar. Ela vai te entregar um humus de extrema qualidade, extremamente rico. É muito difícil você plantar uma coisa pequena, um tomate, um coentro, alguma coisa assim, e não dar certo se ele receber o humus do minhoca. Porque fica muito boa a terra, fica aquela terra preta de qualidade mesmo, de qualidade.
Então fazer a compostagem integrada com o minhocário dentro de casa é um negócio muito legal de você fazer. Outra coisa que você já pode fazer se você mora dentro de casa é a criação de tilápias dentro de uma caixa d'água. Não é qualquer casa que tem essa estrutura, é verdade, mas uma caixa d'água aí de 1.000 litros, você já pode ter tilápia o suficiente, tá? O suficiente para cada 3 meses você ter uma quantidade assim de passar 1, 2, 3 meses sem comprar nada de peixe na alimentação. Então a alimentação de sexta-feira já está garantida. A abstinência de sexta-feira você pode comer as tilápias do seu terreno. Olha que coisa legal. Ração e tudo mais. Você aproveita também a água da tilápia para regar suas plantas, porque é uma água suja com o esterco da tilápia, mas que para as plantas é extremamente nutritiva, porque ela é rica em fósforo, se eu não estou enganado. Eu acho que é fósforo que a tilápia é bastante rica. Então, são coisas assim a se considerar. Também, novamente, não é um investimento tão gigante assim. Eu não estou falando de investimento assim. Você precisa de 10 mil reais para começar a fazer. Você precisa de comprar os animais. As codornas são baratas. As tilápias até que não são caras. O mais caro mesmo é a estrutura. Se você não fizer, e convenhamos, é meio difícil de fazer. É mais fácil comprar, nesse caso, uma caixa d'água e aproveitar para a criação de tilápias. Fazer ali os encaixes com os canos PVC e tudo mais. Vai ter um dinheirinho um pouco maior, não é um projeto tão simples, mas já é uma coisa que você pode começar a pensar. Então, dentro de casa, tem muitas possibilidades que você pode fazer e são habilidades que você vai levar para o resto da vida. Quando você estiver morando no campo, lá você pode ter um tanque de tilápias mesmo, cavar no chão, fazer ali uma lagoa, ter tilápias, patos, até camarão, dá para, em teoria, fazer uma integração com tudo isso. Então, são coisas bem interessantes. Na roça, muitas coisas são possíveis. E essas habilidades você vai carregar para o resto da vida. Outra coisa aqui que você pode pensar em fazer: estocagem maior. Se você estava fazendo uma estocagem de pequeno porte, de micro porte, para dizer a verdade, dentro de um apartamento, numa casa você já pode ter prateleiras, pode ter tambores, pode ter bombonas. Você já pode ir, por exemplo, no Ceasa da sua região, que é onde vende produtos em atacado, comprar um saco de batata doce, um saco de abóbora, se você ainda não tiver plantado, um saco, sei lá, de feijão, coisas assim que são alimentos não perecíveis. Você vai economizar um bom dinheiro e já vai aprender a fazer estocagem em tambores, bombonas. Você já pode pensar em coisas um pouco maiores, como uma seladora a vácuo, para você fazer alguns alimentos embalados a vácuo, aumentando bastante assim a duração e a durabilidade desses alimentos. Então, estocagem é uma coisa muito importante, que, por exemplo, você numa roça, você não mata porco todo dia. Você mata o porco e preserva o porco. Como é que preserva o porco tradicionalmente na roça? É a carne na lata, ou seja, utiliza a banha do porco para guardar alguns pedaços de carne. São coisas muito importantes de se aprender a fazer e que vão ser de grande utilidade. O que mais você pode pensar? Numa casa, você já pode pensar em ter, na sua garagem, algum quarto especial separado para isso, uma pequena oficina doméstica. Você já pode ter ali algumas ferramentas de marcenaria que vão te permitir fazer algumas coisas dentro de casa. Já pode fazer ali uma pequena oficina de elétrica básica, de eletrônica, consertos gerais, torneira, fechadura, interruptor, coisas assim você já pode começar a ter. Um serrote para cortar, uma serra de tico, várias coisas assim. Claro, uma grande oficina você não vai ter, mas em pequeno porte já é possível você fazer muitos trabalhos muito legais. Por exemplo, uma coisa que dá para fazer numa casa, tendo um espaço na garagem, por exemplo. Uma pequena oleiria, ou seja, trabalhar com barro, fazer artesanatos de modo geral, são coisas assim que são habilidades tradicionais que antigamente as pessoas faziam e que hoje em dia, com o tempo, essas coisas foram se perdendo, né? Então, são coisas aí a se considerar. Caminhando aqui para a conclusão dessa parte 2, o ponto principal é o seguinte: não é a terra que gera autonomia, não é a terra que dá autonomia, é a sua capacidade de trabalhar com ela. E qual que é uma das várias intenções desse nosso vídeo aqui de hoje? É, de certo modo, acordar as pessoas, porque uma das reações que eu vi, dos comentários que eu vi nos nossos últimos vídeos foi: Matheus, entendo os problemas da sociedade industrial, entendo que a vida é difícil, que a gente tem que buscar ir para a roça para poder dar uma vida melhor para os filhos, né, longe dessa devassidão, dessa degeneração. Então, mas eu vou continuar trabalhando no banco, aqui, trabalhar no que eu estou fazendo, e aí um dia eu vou fazer o financiamento de uma terra, eu vou para a roça e venci na vida. Acabaram-se todos os meus problemas. Olha, não se iludam, eu estou dizendo aqui que é fácil de aprender,
mas dá bastante trabalho de manter. Uma roça, animais, por exemplo. Animal é um compromisso diário. Todo dia você tem que limpar, colocar água, dar alimentação, preocupar com ele, porque senão ele morre. Isso é sério, senão você perde. Não tem como não fazer isso. Você tem plantas. Todo dia tem que regar, tem que ver como que tá, diariamente, dia sim, dia não, tem que pegar as folhinhas, ver se tem bicho. Então, é um compromisso que exige trabalho. Aí eu pergunto para vocês, como que uma pessoa que não faz nada hoje, que não faz nada dessas coisas, que não tem relação nenhuma com a terra, não tem tato com bicho, não sabe lidar com essas coisas, vai continuar trabalhando no banco, de caixa de supermercado, no escritório de contabilidade, não sei o que faz da vida. Aí vai comprar uma terra e vai aprender tudo na marra. Não vai dar certo. A pessoa vai se estressar, ela vai cansar, vai ter problema, vai gastar muito mais dinheiro do que ela está pensando e não vai conseguir o resultado que ela quer. Por quê? Porque ela não fez o passo a passo. É necessário fazer o berçário, é necessário começar pequeno e ir escalando na medida do necessário. Então a mensagem e a convocação para esse vídeo de hoje é: façam alguma coisa, façam qualquer uma dessas coisas, mas façam. Façam alguma coisa. Por quê? Você fará amanhã o que você faz hoje. Se o que você faz hoje não tem nenhuma ligação com a terra, não tem ligação com bichos, não tem ligação com a autossuficiência, com nada disso que nós estamos trazendo aqui no canal, você não fará isso amanhã. Não vai fazer. Não é simplesmente, comprei uma terra, agora eu estou na chácara e deu tudo certo. Não é assim. Não é mesmo. Você vai continuar fazendo, vai ficar cada vez mais preso nas suas atividades que você está fazendo hoje. Ah, Matheus, mas eu não tenho tempo. Não tem tempo para bicho? Planta alguma coisa. Já é uma coisa que exige um pouco menos do seu tempo. Faça projetos assim na medida do possível. Fazer pão você aprende no final de semana. Coisas simples, mas comecem a fazer alguma coisa hoje. Tem muita gente que vive nessa ilusão, achando que é simplesmente comprar uma terra e, bem, já vai estar liberta. Não é assim que as coisas funcionam. Então, falamos aqui da importância da mudança da mentalidade, falamos da importância da aquisição de habilidades, de ferramentas, de recursos que vão te possibilitar fazer as coisas por si próprio, fazer as coisas para as pessoas que você ama, que você tem em consideração, pela sua comunidade. E esse aqui é um passo a passo bem prático, bem mastigado de coisas que você pode fazer. Eu tenho um anúncio importante para fazer, mas aqui esclarecendo e dando uma recomendação final. Pesquisem tudo sobre o sisteminha Embrapa. Olha, a Embrapa é com certeza uma das melhores empresas públicas que existe no Brasil, porque é fenomenal o trabalho que eles fazem, tanto na agricultura de modo geral, mas o sisteminha Embrapa é um sisteminha desenvolvido por um pesquisador que morava em Uberlândia, e ele fez ali todo um sistema modular que, com ali um investimento baixíssimo, 2, 3 mil reais, que muitas vezes ele conseguia com o apoio de empresários da região, ele modulava a coisa e integrava o tanque de tilápia com a horta de peixes, a criação de codorna, aí a horta e todas as várias coisas integradas. E a pessoa assim, podia sair de um estado de fome e miséria e em 3 meses já ser autossuficiente, num espaço assim, de 500 metros quadrados. Então, Sisteminha Embrapa, eu vou deixar vários links aqui para vocês na descrição. Leiam esses manuais, assistam esses vídeos, procurem se informar. Informação não falta, vocês vão ter muito o que aprender. Sisteminha Embrapa é uma das melhores coisas que você pode fazer, tá? Comece nesse caminho que você não vai se arrepender. E agora o nosso anúncio, que é uma coisa que muita gente tem perguntado e falado: Matheus, eu quero fazer alguma coisa, mas e agora? Como que eu faço? Ok. E aqui, nós vemos aqui que temos muitas pessoas interessadas em fazer essa transição rural e se mudar para o campo. Então nós anunciamos que vamos criar, num futuro bem próximo, um grupo de pessoas interessadas, dedicadas e esforçadas, que são sede-vacantistas, que estão alinhados com os nossos valores, que já estão restauracionistas, são amigos da restauração e querem vir a formar uma comunidade no futuro, a fazer uma transição rural. É um grupo desse, sem maiores pretensões, simplesmente para conectar as pessoas e ajudá-las naquilo que for possível, compartilhando experiências umas com as outras. Mas aqui tem um detalhe importante. Esse grupo será formado por pessoas pré-selecionadas. Ou seja, não é somente, eu quero participar, me adiciona aí, Matheus. Não vai ser assim. São pessoas que vão provar que já estão fazendo alguma coisa hoje. Ou seja, antes de entrar no grupo, manda lá uma ficha de inscrição, um vídeo, uma foto plantando tomate, plantando batata, fazendo alguma coisa. E aí nós avaliamos, vamos conversar com a pessoa e depois colocamos no grupo. Quem quer
fazer amanhã, deixar para depois de amanhã, esperar aí, passar no concurso do Ministério Público, para depois comprar uma terra e amanhã fazer alguma coisa, deixa para amanhã a sua inscrição, porque são de pessoas que já estão fazendo alguma coisa hoje. Ó, não fazia nada, estou começando a fazer pão, não sabia fazer nada, já estou fazendo alguma coisa. Mande lá no nosso WhatsApp, entra aqui no grupo, aqui na descrição, tem o link da nossa comunidade no WhatsApp. Lá você vai acompanhar as nossas mensagens, eu tenho um contato um pouco mais frequente com vocês lá pelo WhatsApp. Tem o grupo dos administradores, manda para um dos administradores a sua intenção de participar desse grupo da transição rural, desse grupo de pessoas que querem ver uma vida mais ordenada, mais tradicional, e mande lá um pouco, tanto no WhatsApp ou pode ser no meu e-mail também, larsan.mateus@gmail.com. É o e-mail que aparece sempre no final dos vídeos e também está sempre aqui na descrição. Mande lá o que você está fazendo, quem você é, quais são as informações a respeito de ti, o que você tem em vista de futuro e, principalmente, fotos e vídeos de você fazendo alguma coisa. Olha só, comprei os canos para fazer a minha aquaponia aqui no meu apartamento. Comprei aqui as minhas tilápias. Por iniciativa de vocês, fui lá e estou criando codornas agora para a alimentação da minha família. Eu quero muito receber esses vídeos e fazer um grupo de pessoas que estão realmente interessadas. Pessoas assim que não costuravam antes e começaram a aprender costura, sapataria. Todas essas habilidades importantíssimas para uma vida em comunidade, uma vida rural de fato. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje. O meu recado final para vocês é não desanimem, trabalhem duro, porque essa obra ela é de Deus e eu tenho certeza que Deus quer que tudo isso dê certo. Deus merece ser valorizado, Deus merece ter pessoas que vivam dedicadas para Ele. E esse mundo é anticristão, é anti-Deus. Então se você estiver trabalhando para esse mundo, de um modo ou de outro, ainda que uma cooperação muito indireta, você está trabalhando contra Deus. Mas comece a fazer alguma coisa em prol de Deus. Porque se nós não fizermos alguma coisa, não vai ter restauração. É o que eu falei nos últimos vídeos. Não vai ter restauração com panelaço. Vai ter restauração com muito trabalho, suor, sacrifício, noite mal dormida, trabalho, estudo, dedicação. Se não for assim, não vai. Não vai. Se você prioriza o teu trabalho no governo, o teu trabalho para empresas aí, para bancos, sei lá, para empresas que estão preocupadas em lucrar, e não está colocando a maior parte do seu tempo numa obra de Deus, em alguma coisa que vai criar um espaço de fato verdadeiro para os católicos, é complicado, é difícil. E eu acho que as pessoas têm que começar a botar a mão na consciência, fazer um exame de consciência, pensarem bem nessa questão, mas olha, não desanime, se animem, vamos para cima, porque vai dar certo. Exige bastante trabalho, mas é uma coisa muito mais alcançável, muito mais, tem um retorno muito melhor do que viver para esse mundo. Sendo bem sincero, não somos desse mundo. Então, o que fazemos aqui é pensando na eternidade, pensando em Deus, pensando na obra e na fé, no legado que nos foi dado, na oportunidade que nós temos de fazer uma coisa que as gerações passadas não fizeram. Essa é a meditação que eu tenho todos os dias e eu compartilho com vocês também. Então é isso, meus caros. Temos aí mais vídeos, as conversas com o clero, falamos aí sobre a impossibilidade de viver a fé católica de modo tradicional dentro das cidades, dentro dos centros urbanos. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje. Acompanhem os próximos vídeos, porque agora, com a graça de Deus, vamos aqui conciliar a nossa... Vocês não estão vendo aqui o cenário, mas tem gente trabalhando nesse momento aqui, né? Livro para bastante lado. Então, vamos conseguir conciliar e manter tanto a nossa gráfica, a nossa tipografia, junto com os trabalhos, os vídeos, e vamos gravar mais conteúdo para vocês da semana. Então, é isso. Eu peço que vocês considerem se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, deixar o seu like, comentar nesse vídeo para o YouTube entender que esse vídeo é relevante e mostrar para cada vez mais pessoas e principalmente compartilhá-lo com algumas outras pessoas no WhatsApp. Quem tiver interesse em nos ajudar de algum modo, seja financeiramente, de alguma outra forma, entre em contato comigo. Tem também o meu pix, larsan.mateus@gmail.com. É um momento que precisamos bastante da ajuda de todos vocês. Meus caros, é isso. Fogo no mundo, não vai ter Halimã, só Cristo é Rei. Um abraço a todos, pessoal.